Fala pessoal do canal Go Power, hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente, você deve ter visto pelo título aí. Eu encontrei um vídeo essa semana falando sobre um programador que se sentia fracassado. E aí eu me lembrei de uma época que eu já passei por isso também, tá bom? Então tive uma certa empatia aí com o rapaz e resolvi trazer aqui para o nosso canal de dados. Por quê? Porque eu acho que vocês podem estar passando pela mesma coisa. Então, eu acho que eu vou tentar dar algumas dicas aqui. Eu assisti só um pedaço, mas esse pedaço já vi várias coisas, então vou fazer um vídeo diferente aqui para você hoje. Então, ele é um react disso e aí eu vou colocar meus comentários em cima. Olá, Pro! Seja bem-vindo ao canal Go Powers. Meu nome é Márcio, trabalho com BI desde 2015, sou pós-graduado especialista em BI pela PUC e também certificado pela Microsoft. E esse canal aqui eu te ensino a ser analista de dados com confiança, ter independência para utilizar o Power BI e evoluir na sua carreira como um Pro. Por isso, seja Pro, seja Power. Vamos para o vídeo de hoje. Bom, esse aqui é o vídeo, depois eu vou deixar até o link aqui do canal do rapaz aqui. Eu só vou borrar um pouquinho aqui a carinha dele, porque eu não gosto de expor as pessoas, tá? Como eu não pedi autorização para ele, mas eu vi que várias pessoas fizeram react, aí você pode ver que eu assisti até o minuto 2 aqui, já tirei bastante site. Então vou voltar o vídeo e vou aumentar um pouco a velocidade, tá? Cadê aqui a velocidade? 1,25 aqui, tá bom? E aí vamos acompanhar. E aí, dependendo, eu pauso aqui pra gente conversar, tá bom? E aí, será que tem como o cara ser um fracasso sendo programador? Bom, para quem não sabe, eu tenho um trampo fixo, né, que é de programador. Sou desenvolvedor back-end, no momento trabalho com a linguagem de PHP. E eu sei que atualmente o mercado não está muito bom, né, passou aquela festa lá da pandemia e muita gente está sendo mandada embora e tal, mas enfim, né, de qualquer forma, no geral paga bem, tem muitas vagas boas. E como eu trabalho na área, eu tenho muitos amigos que também trabalham na área. E eu vou falar pra vocês, eu devo ser o único programador fracassado que eu conheço. O que eu quero dizer com fracassado? Vamos lá. Ele falou aqui, será que eu sou o único programador fracassado? Aí eu te faço a pergunta, você se sente um analista de dados fracassado? Tá? E você não é o único, tá? Tô com o celular aqui só pra mudar de câmera aqui, tá? Você não é o único. Então, algumas mentorias que eu fiz, eu percebi muito isso. As pessoas se sentem fracassadas. E aí tem algumas situações que podem contribuir para isso. Por que eu me sinto fracassado? Será que há quanto tempo eu estou fazendo isso? Isso é um fator também. Poxa, estou há 6 meses e já me sinto fracassado. É muito pouco tempo para você medir se aquilo é para você mesmo, tá bom? Vamos voltar pro vídeo aqui, ó. Aproveitando, eu quero deixar uma indicação para vocês aqui desse livro aqui, ó. Seja egoísta com a sua carreira. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque eu acho que é um livro muito legal para que você possa avaliar onde você está hoje, se você não está contente, enfim, tá? E como priorizar a sua carreira acima de outras coisas. Eu acho que tem muito a ver com esse vídeo aqui, tá bom? Outro ponto que eu quero colocar no vídeo ali, né? Eu não vou deixar dicas aqui específicas, porém, porque cada um tá no momento, cada um tem a sua individualidade, então dá uma dica que seria muito aleatório. Então, acho que cabe cada um avaliar o seu ponto, como que está. E cada um sabe onde está errando, né? As pessoas sabem, você sabe onde está errando. Caso esteja errando, se estiver no caminho certo também, você sabe. Tá bom? Pode ter certeza que tem muita gente se sentindo assim hoje, independente da profissão, tá? Vamos continuar aqui. Eu quero dizer que, dos meus amigos que são programadores, o que ganha menos, ganha 3 vezes mais que eu. Um pouquinho mais até, um pouquinho mais. Esse é o que ganha menos. Eu tenho amigos ganhando... Ó, aí mais um ponto. Não se comparem tanto com outras pessoas, tá? Se for se comparar com alguém, se compare com alguém que iniciou a jornada no mesmo tempo que você. Poxa, tô há 2 anos e o colega tá há 2 anos. Conversa com o colega, qual que foi a história, qual que foi a trajetória dele.
Tenta entender a trajetória da pessoa também. Não se compare só por se comparar, entendeu? Mais de 10 vezes o que eu ganho. Claro, né? Não é CLT daí, né? Eu tô nessa desgraça aí de CLT. E eu não quero desanimar. Nossa, mais uma coisa. CLT e PJ. A comparação realmente é bem diferente, tá, gente? E aí é algo que você tem que escolher pra você. O que você quer ser, CLT ou PJ, tá? Eu, por exemplo, tracei o meu plano de carreira para ser CLT. Tá? Tem as vantagens do PJ, mas a minha trajetória foi essa. Ninguém com esse vídeo, até porque essa área é uma área que, mesmo com IA, eu não vejo que vai acabar tão cedo. Na verdade, o que o cara tem que fazer é se adaptar, conseguir usar a IA justamente para aumentar a sua produtividade. E acredito que durante um tempo vão ser necessários programadores, até porque a gente... Você não vai ser substituído totalmente pela IA, mas pelas pessoas que dominam a IA melhor que você, tá? A IA veio para ficar, então aprende a usar ela a seu favor aí. Inclusive entrevistas, tá? Então saiba o que falar que você faz com a IA também. Nem tudo você vai falar que faz com IA e nem tudo você vai falar que não faz, né? Então, o mínimo possível, tem que saber o que é IA e já tá utilizando pelo menos umas 3 diferentes aí, pelo menos para testar e saber como ela pode ajudar você no dia a dia, tá bom? E não use IA para coisas que ela poderia substituir você. Use para complementar. A IA é um copiloto, como diria a Microsoft. A gente tem aquela ideia de internet das coisas, né? Então cada vez mais dispositivos vão estar conectados, vão ter programação. Então vai ser necessário gente trabalhando nessa área. Mas pegando o meu caso especificamente, não sei em que proporção isso acontece no mundo real. Mas enfim, a minha amostra são amigos que eu tenho. E esses meus amigos ganham muito mais que eu. Eu sou o que tem o menor salário de todos. E eu já... Não se limite a uma pequena amostra, tá? Porque... o que influencia no salário hoje, falando de análise de dados, programação, enfim, a localização, aonde que você está localizado, o porte da empresa e o seu nível de experiência, tá? Basicamente, existem vários outros fatores, mas esses são os principais. E não é de hoje que eu estou trabalhando nessa área, já faz mais de 10 anos e eu estou na mesma empresa há 7 anos, incrível que pareça. Ó... foi nesse momento que eu resolvi gravar esse vídeo para te ajudar. Vamos lá. Vamos pensar assim com o colega aqui. Ó. Ele está há 7 anos na mesma empresa e está tendo um salário baixo. O que impede ele de mudar de empresa? Vamos ver se no resto do vídeo ele tenta explicar para a gente aqui. Mas o que impede você de mudar de empresa? Por que você está preso num lugar que não te agrada, não te dá aumento? Tá? Não tenha medo de crescer. Olha quanta vaga home office existe, gente. O que será que foi o erro dele? Vamos tentar entender aqui, porque eu tô curioso. Foi nesse momento que eu pausei o vídeo e resolvi gravar aqui com vocês, tá? Bom, por que eu tô falando isso aqui? Mas é pra ficar um alerta, sabe? Certamente muitas coisas eu errei, né? Na minha carreira profissional. E... aí, como eu falei, ele ia comentar que algum erro ele tem que ter cometido. Né? Primeiramente, acho que é ficar 7 anos na mesma empresa que não te remunera bem. Claro, se ficar 7 anos numa empresa que te paga bem, é maravilhoso, mas uma que não te paga bem é muito estranho. E assim, para os padrões brasileiros, que a gente sabe que é um país miserável, o Brasil, e que as pessoas ganham muito mal, o que eu ganho já me coloca nos 30% mais ricos da população. Só que isso não é nada, a gente sabe, né, que na vida real, o que importa... Aí... eu tenho que pausar o vídeo, né? Esse vídeo aqui é um react, então é pra comentar mesmo. Vamos lá. Se ele tá falando que ele não ganha tão mal, será que o salário dele é baixo? Ou dos amigos dele que é muito alto? Deixe seu comentário aqui. Então, eu vejo essa coisa na minha cabeça agora aqui. Será que o salário dele é baixo? Ou ele tá achando que tá ganhando pouco, tá se sentindo fracassado? Ou realmente ele tá se comparando com gente que tá ganhando muito mais que ele? Fiquei na dúvida agora, porque ele tá falando que o salário dele é melhor que de muita gente, né? Enfim. Importa esses dados aí, porque o governo diz que tu ser rico, né? E, enfim, é óbvio que me causa uma frustração muito grande quando eu me comparo com amigos meus e eu vejo que eu tô muito longe, sabe? Mas eu sempre paro pra pensar também o que eu fiz, o que talvez eu tenha feito de errado. E vou compartilhar até pra ficar um alerta, pra pelo menos não seguirem o caminho que eu segui, né? Quando eu comecei na programação, eu tinha saído da área do direito, né? Eu sou formado em direito, foi a primeira formação que eu fiz.
E eu já sabia que eu não queria trabalhar nessa área, e eu comecei a analisar desenvolvimento de sistemas como uma forma de justamente me inserir o mais rápido possível nesse mercado. Só que eu tinha... Então, legal. Pô, ele já tem uma história legal também. Ele já fez uma transição de carreira, né, na área do direito para análise de sistemas. É legal que ele trouxe alguma bagagem ali de aprendizado, enfim. Mas também mais uma questão. Poxa, se não era para ele, por que ele foi até o final com o direito? Por que não mudou no meio? Será que ele tentou realmente ali o direito depois? Pode ser que sim, mas, enfim, será que ele tentou? Vamos ver se ele vai falar isso. Porque você começar uma carreira e até o final de um curso, por exemplo, e não seguir, nem trabalhar ao menos uma vez, é estranho. Tinha muita dificuldade com programação no início. Ah, gente, eu não tô aqui pra julgar o cara não, tá? Não tô aqui pra criticar o que ele tá falando, não. Só tô colocando meus comentários aqui. E coloca o seu aí também no comentário do vídeo. Ah, e se você quer tirar essa certificação aqui também, eu preparei uma Masterclass que vai acontecer no dia 20 de janeiro. Eu vou deixar aqui o link abaixo no vídeo, tá? Se você tiver interesse. Se você já trabalha com Power BI e a certificação vai fazer diferença na sua vida, que eu tenho certeza que vai, se inscreva lá, tá bom? Mais em breve eu vou fazer um vídeo explicando mais sobre essa Masterclass, tá bom? Então, se eu vim aqui no slide, duas coisas que eu quero mostrar pra vocês. Olha quanto slide bacana aqui, ó. Por enquanto tem 47 slides que eu tava atualizando, tá? De como tirar essa certificação, aumentar em até 80% a sua chance de passar. Na verdade, fácil nunca ficou, né? Mas com o tempo tu vai começando a entender como é que funciona. E com a prática, tu simplesmente consegue realizar o trabalho. Então, isso eu gosto de repetir sempre também. Qualquer um é capaz de aprender. Não quer dizer que vai ser fácil, mas que tu tem a capacidade de aprender, tu tem. Bom, Isso, concordo 100%. Qualquer um é capaz de aprender qualquer coisa. Qual que é a diferença? O tempo, apenas, né? Então, se você investir, dependendo, num curso bom, uma formação boa, você vai formar, vai aprender mais rápido, fazendo uma imersão, uma mentoria, enfim, você vai fazer mais rápido. Mas se você aprender sozinho também, você vai aprender. Só que um vai aprender em 6 meses, outro em 1 ano, 2, sem fazer nada. Poxa, quanto tempo eu vou demorar para aprender? É diferente. Poxa, eu quero ser piloto de helicóptero. É possível. Só tem que ter o dinheiro para fazer o curso e as horas de voo ali. Vou demorar o quê? 2 anos, 5 anos? É possível. Então, todo mundo é capaz de aprender tudo e qualquer coisa. A única coisa que muda é o tempo. eu comecei a trabalhar já numa empresa que é muito desejada pelo pessoal da área de TI, que é a SAP, famosa empresa alemã, dona do maior ERP do mundo. E esse foi o meu primeiro trampo já na área de TI. Então isso... Pô, ele começou numa empresa top, hein? Começou com uma experiência, com um currículo rico. Acabou sendo um tiro pela culatra. Hoje eu enxergo dessa forma, porque eu era muito ingênuo na época, nessa parte profissional. Minha postura também no ambiente de trabalho não era muito boa ainda. E eu fiz um estágio lá de 2 anos, completei os 2 anos e infelizmente não consegui ficar. Inclusive eu tenho inglês fluente, né? Então... Tá, antes de falar do inglês aqui, comigo aconteceu bem parecido. Eu iniciei minha carreira com sistemas de informação, né? Minha faculdade. Antes disso eu tinha feito técnico em mecânica. Comecei a trabalhar com mecânica, operação de máquina. É uma coisa que eu gostava, desmontar a máquina, enfim. Eu resolvi ir para a parte de informática porque era uma área que tinha uma demanda muito grande ali. Até hoje tem, para ser sincero, né? E eu comecei o curso de sistemas de informação. Eu comecei o quê? O bacharelado. Comecei o bacharelado porque era 4 anos. E também, num certo momento da empresa que eu estava, eu saí para fazer estágio, exatamente o que ele exatamente o que ele fez aqui também, tá? Se vocês acham que não tem como... Claro, e entrei numa empresa boa, não vou mencionar a empresa aqui, mas era uma empresa boa também. Então valeu a pena arriscar. Porque como eu pagava a faculdade integral, essa foi também a única empresa que tinha condição de eu pagar a faculdade e ter dinheiro para gasolina da moto. Como um cara ser fracassado como programador tendo inglês fluente, tem como. Mas enfim, infelizmente não consegui ficar. Então vamos lá. Então ele tem um inglês fluente, isso já abre portas para ele trabalhar home office para fora do Brasil, né? E já é um currículo bom também. Tô curioso para entender esse vídeo aqui. Eu vi que várias pessoas fizeram React, mas eu não vi de ninguém, tá? Para não influenciar no que eu tô falando com vocês aqui. E depois disso eu fiquei remando um tempo até conseguir um trabalho. Daí eu finalmente consegui e inclusive fui efetivado nesse trabalho, CLT. Só que o que acontece? Eu fui efetivado numa função
Bom, na minha carteira eles assinaram que eu era testador. Só que na prática eu era um gerente de projetos. E eu não programava nada. E aquela coisa, né, da empolgação do primeiro trampo e aceitando tudo que mandavam eu fazer. Aí realmente foi um erro que ele cometeu, na minha opinião, tá? Você vai fazer um estágio de TI, mas aí você fica como gerente de alguma coisa, líder técnico, enfim. Você não está tendo experiência prática ali com o que você está estudando. Você está tendo uma experiência que eu recomendaria ter depois, né? Pô, vou gerenciar um projeto, você vendedor, por exemplo. Tem experiência no seu core. Tem meta, não aceite, claro, qualquer coisa. Claro que é uma empresa grande, brilhou os olhos, né? Porém, isso pode ter um custo alto depois. Então, o que você fez na empresa? O que isso vai contribuir com o seu currículo e com a sua meta? Se isso não for contribuir nada, pula fora. Não se venda por essa ilusão, tá? Também tô falando, não concordo totalmente, não tô criticando o que ele fez, tá? Não tô discordando totalmente. Cada um tem sua situação, seu momento de carreira e sabe a hora de mudar, de tomar suas decisões, enfim. Assumindo cada vez mais responsabilidades. E passou-se um ano e eles me deram um aumento. Só que esse aumento foi... Mais um ponto aqui também que ele comentou alguns segundos atrás. Ele entrou para fazer uma tarefa, mas estava registrado como outra. Pior ainda. Foi de aproximadamente R$100, uma coisa assim na época, o que me colocou numa faixa de desconto de imposto acima da que eu estava. Então eu acabei ganhando menos do que eu estava ganhando antes. Bom, aí já começa as veias libertárias da pessoa, né? Eu fiquei tão indignado com isso, cara, que eu pedi demissão poucos dias depois. E o que aconteceu? Esse não foi o único motivo, né? Teve outro motivo também muito importante, que era o fato de que eu estava me afastando da programação mesmo, propriamente dita. Então ele já identificou ali que isso não era legal para ele e retomou as rédeas do caminho, né? Bom, ele mesmo está admitindo que eu comentei que seria interessante fazer aí, tá? E naquela época eu já entendi que, cara, se eu não programar, eu não vou aprender nunca. Eu realmente precisava trabalhar programando para aprender. Então esse também foi um motivo bem forte para eu ter pedido a demissão, né? As coisas foram se somando. Só que depois disso, foi muito difícil eu conseguir outro trabalho. E eu remei mais 2 anos, consegui com o estágio, mas ser efetivado mesmo, nada. E nesse período, eu já tinha terminado o curso, né? E eu ficava só postergando o TCC para poder continuar fazendo o estágio, né? Para não ficar sem fazer nada. Bom, nessa época, então, eu acabei, quando eu já estava meio que desistindo, sabe, de conseguir um trampo, eu consegui nessa empresa que eu tô até hoje. Eu acho que isso aí me marcou muito, de eu ter um medo, assim, de cair fora, talvez, porque eu sei como foi difícil conseguir um trampo naquele período ali, depois que eu larguei aquele primeiro que eu consegui. Então isso sempre me prendeu bastante. Bom, aí ele tá falando ali o que eu comentei no começo, né? Qual é o motivo dele ter ficado tanto tempo nessa empresa que ele tá hoje, realmente. Ele teve ali um certo trauma ali de imigração de carreira, demorou para conseguir outro emprego, e quando ele conseguiu esse, ele decidiu dar uma estabilizada. Já aconteceu com isso comigo também, tá? Não vou entrar muito em detalhe, porque é uma história meio chata, mas aconteceu algo parecido. E aí eu acabei aceitando até um salário, enfim, inferior ao mercado, né? Quer dizer, na média do mercado, mas depois não se atualizou. E, enfim, acho que eu vou cortar essa parte aqui, que eu não gosto de falar dessa época. Muito pessoal. Outra coisa também que aconteceu nesse meio tempo aí foi a pandemia, né? Que daí também, período de incerteza. E eu já estava, antes da pandemia, eu já meio que estava querendo sair fora, que eu não estava aguentando mais. Enfim. Bom, aí ele fez certo, né? Enfim, certo ou errado depende do contexto, mas depende de cada um, da situação de cada um também. Então isso aconteceu na pandemia. Poxa, mas quem que ia querer mudar de emprego na pandemia, né? Foi pouca gente que quis fazer isso, né? Acho que ele foi prudente aí. Foi conservador nesse sentido. Por causa da pandemia, daí começou o home office fez com que eu segurasse mais tempo, e eu tô lá até hoje. E eu nunca tive aumento. Eu tive uma equiparação salarial, depois de alguns meses trabalhando lá, né? Que é uma coisa que eles são meio que obrigados a fazer para não ter problema com a justiça do trabalho. E só isso. Desde então é só dissídio, mas né, quem entende um mínimo de economia sabe que o dissídio não cobre nem a inflação real, nem perto da inflação real. Então, basicamente, o que eu ganho... Eu já passei por isso. Por não ter reserva de emergência, eu acabei ficando tempos numa empresa nessa mesma situação dele aí. Nessa mesma situação. Aí uma dica que eu dou, nunca dependa de ninguém.
tá? Faça a sua parte, tenha o seu dinheiro aí, se você investir, por exemplo, para sair de carreira, mudar de cidade, fazer um curso avançado, uma especialização, enfim, nunca dependa da empresa. Não deixe a empresa controlar o seu caminho, guiar a sua trilha, tá? Então você guia a sua trilha. Ganho hoje é menos do que eu ganhava em poder de compra, né? Do que quando eu entrei na empresa, né? Um númerozinho aumentou, mas poder real de compra é menos. E eu já tô numa situação assim que realmente não dá mais, sabe? Não dá mais. E eu vou ter que arriscar outras áreas aí. Mas é isso. Eu sei que nesse período que eu fiquei ali, eu poderia ter me esforçado mais, aprendido outras coisas, perdi tempo, acabei ficando na zona de conforto. Então não façam isso, não cometam esse mesmo erro que eu cometi. Outra dica que eu coloco. Ele teve boas justificativas, né? A pandemia, o medo de conseguir outro, não ter se preparado ali para mais tecnologias, para mais oportunidades, né? Acho que faz sentido. Conheça nosso novo treinamento Power BI Start. Método validado de aprendizado imersivo. 5 horas de conteúdo direto ao ponto. Saiba mais www.powerbistart.com. Também é que eu trabalho numa empresa pequena, né? Empresa pequena e empresa grande, ambas têm pontos positivos e pontos negativos. E normalmente eles são opostos. Então, assim, óbvio que não vou falar que tudo é ruim, tem coisas boas, mas qual que é o problema? O problema é que não tem crescimento, não existe crescimento em empresa pequena, porque os maiores cargos são a família dos donos. E é isso, né? Tu nunca vai ser mais do que um funcionário. E fica esse alerta aí. Eu não desejo CLT pra ninguém também, tá? E mantenham-se estudando, arrisquem-se mais, porque eu segui o caminho mais da segurança e tô aí, né? Repetindo, amigo meu programador, que eu sei que é o que menos ganha, já ganha mais de 3 vezes o que eu ganho. O que ganha mais que eu conheço é mais de 10 vezes. PJ, obviamente, né? Mas eu não quero desanimar ninguém, eu acho que tem oportunidades, tá? Só que o cara tem que estudar, tem que ir atrás e tem que se arriscar. E foram coisas que eu não fiz. E agora eu vou começar a tentar fazer. Bom, eu não conheço ele, mas quando você tem família fica bem mais complicado, né? Então você tem responsabilidades, tem uma casa. Então eu não sei o caso dele, se ele tem esposa, filho, enfim. Se ele paga casa. Eu não entrei em detalhe, não conheci muito o rapaz aqui. Mas isso é um dos motivos que leva a gente a ficar ali na zona de... Não vou dizer zona de conforto, né? Mas zona de segurança, tá? Mas eu acho que ele tá no caminho agora. E aí é o que eu recomendo você também. Por isso, trazer isso para o estado de consciência, refletir sobre isso, onde eu tô, por que eu tô aqui e o que eu posso fazer para melhorar. Mas eu admito, eu tenho um pouco de medo, porque aquela experiência do passado me travou muito, né? Eu sei o que é o cara ficar sem, não conseguir. Mas eu construí um colchão, mesmo sendo seletista, né? Construí um colchão que me dá alguns meses aí para eu conseguir arriscar. E é isso aí que eu vou fazer. Na verdade, se arriscar, você não precisa sair de uma empresa para procurar emprego, né? Procura enquanto você tá nela, né? Então, o risco é de não dar certo, mas não de você ficar desempregado, não conseguir pagar as contas, né? Então, isso realmente eu acho arriscado. Depende muito do cargo, né? Do que você vai fazer, né? Para você largar realmente para poder procurar outro, é meio complicado. Mas se você estiver procurando muito também, vai ter uma hora que a empresa vai perceber, poxa, tá faltando demais, até fazendo entrevista, certeza, né? Mas em algumas situações cabe a sinceridade, né? Chegar a conversar com a empresa ali, com o grupo familiar também, explicar a situação que você tá vivendo, que não tá contente com isso por causa disso. E se eles podem melhorar alguma coisa, se não pode melhorar, aí se disponha a procurar outras coisas, né? Mas hoje tem bastante vaga. O difícil é a concorrência, realmente. Eu não quero dizer pra ninguém o que deve ser feito ou não. Só quero compartilhar a minha experiência pra vocês saberem que nem todos os programadores aí estão ricos, não. Certo, gurizada? Valeu. Nem todo analista de dados está rico também, tá? Essa é a questão, né? Você vê ali vídeos ali, como ganhar 20 mil, analistas ganhando 20 mil, 30 mil. Gente, tem que ter um pouco de bom senso aí também, né? Se você entrar em alguma coisa também só pelo dinheiro, pode ser que você se frustre, né?
E aí o legal dele aqui é o seguinte, que ele tá compartilhando a sinceridade dele mesmo. Não vi nenhum motivo aqui de ser um clickbait, né? O cara querendo chamar atenção para outras coisas, enfim. Ele só foi, como que eu posso dizer? Só foi sincero aqui mesmo. Um cara normal aqui, que eu tô vendo nos comentários o pessoal falando aqui. Pô, é um cara normal. Como eu, você. Por isso que esse vídeo aqui eu tô fazendo de forma bem tranquila também. É um cara normal, tá? Bom, não tem como dar dica, né, gente? Não tem como dar tanta dica assim. Eu coloco algumas dicas no canal aqui também, falando sobre carreira, certificação, aprendizado, conteúdo técnico. Enfim, o YouTube é legal, eu gosto de fazer YouTube, eu gosto de ver vídeos no YouTube, eu acho que é uma coisa bem maneira, tá? Mas isso não é o meu objetivo de vida, né? Meu objetivo é trabalhar ali como CLT mesmo, porém tendo um nível técnico bem alto, né? Bem alto. Depois dá uma olhadinha no canal aqui, tem alguns vídeos tem um vídeo aqui sobre cursos gratuitos, tá? Aproveite. É uma live que eu fiz aí para você se capacitar, tá sempre à frente do mercado aí, tá bom? E dica que eu dou, gente, estude, sempre mantenha estudando, crie suas metas de trabalho, crie suas metas de estudo, metas de crescimento, tá? Trace uma rota, como diria lá na Alice País Maravilhas. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, a vida é como GPS, você precisa colocar o ponto de chegada. Você sabe onde você está, então você precisa colocar o seu próximo destino. E esse destino você pode mudar a qualquer tempo, qualquer momento. Poxa, eu não quero ir mais para lá, agora eu quero ir para lá. Não tem problema. É só criar uma nova rota, só traçar uma nova rota, zero problema. Tá bom? Então, essa dica que eu dou para você, analise tudo, seja pro, seja power, let's go powers.